Seja bem-vindo ao MDA, coloque seu fone de ouvido e viaje com a gente no mundo dos animes. E estamos no ar com o MDA, seja um navio pirata ou uma nuvem voadora, viaje com a gente no mundo dos animes. E nessa semana vamos viajar nos detalhes, os segredos, as fofocas, bastidores, tudo que você quis saber sobre a indústria de animação japonesa. Eu sou o Bruno e hoje eu tô de aluno, viu? Aqui é o Carlos e... Pô, se alguém souber onde que o Guaraná tá, pô, avisa pra gente, cara. É verdade, né? Vamos contar onde. O cara teve a proeza de ser bloqueado no WhatsApp, entendeu? Era pra ele participar do podcast hoje, mas não conseguimos contato com o Guaraná. Não tem prêmio, mas procura esse Guaraná. Assim, a última vez que a gente sabe dele, ele tava no meio do Rio São Francisco. É. Tá te gravando um cast. Preocupações com o nosso jovem adulto Guaraná, ou adulto jovem, vamos botar assim. Nosso Abad, nosso grande Abad. E, além disso, hoje é um episódio especial. Estamos de roupa de gala aqui, porque estamos recebendo um convidado especialíssimo, gente. Hoje, com prazer, o MDA recebe Kaendin. E eu não vou falar que ele, por favor, Kaendin, se apresente. Quem você é, o que você faz, de onde você é conhecido nessa Winter Ebbs aqui. Oi, gente. Boa noite. Como o Bruno falou, eu me chamo Kaendin, que não é o meu nome, tá? Apesar de muita gente achar que é o meu nome, mas tem garoto que não é o meu nome, é meu pseudônimo artístico. E eu trabalho como animador para a indústria de animação japonesa e outros mercados, mas majoritariamente para animes. E eu moro em Recife, Pernambuco, desde sempre. Apesar de que é engraçado que muita gente acha que eu moro no Japão, mas não, rapaziada, eu moro aqui mesmo. E se você não conhece, ou nunca ouviu falar do Kaendin, bom, primeiro, acredito que a rede que você mais está ativa é o Twitter, né? Que é o X agora. Uhum. Mas você já viu o trabalho dele sim. Fala aí brevemente com o que você já trabalhou, que a galera gosta bastante aí. O que a galera gosta bastante, pelo menos do que eu acho, né? É Solo Leveling, que eu já trabalhei por lá durante a segunda temporada. Diário de uma Apotecária também na segunda temporada, recentemente. E eu acho que o mais relevante que saiu dos meus projetos é em Jujutsu Kaisen na terceira temporada, que eu trabalhei lá durante o episódio 7. Você, nosso ouvinte, que gostou desses animes, que ouviu nossos casts, tem cast sobre todos os animes que ele falou, ouça, mas que você gostou deles, pois é, temos não só o brasileiro, como nosso amigo aqui que trabalhou também. E hoje nós vamos falar sobre detalhes, sobre animação e animadores, o que comem, onde vivem, onde vão, isso tudo depois dos e-mails. Gente, o patrão ficou maluco na Anime Hunter. Sim, nossos parceiros agora estão com 15% de desconto no Pix e no dinheiro e 5% de desconto no cartão com o cupom MDA. Também somos parceiros da Crunchyroll, o maior streaming focado em animes no Brasil, e Rádio J Hero, onde estamos todo domingo às 4 da tarde. Bom, voltamos dos e-mails. E pra começar essa conversa, que não tem dado técnico, né? A gente não vai falar sobre animes, a gente vai falar sobre a indústria de animes. Mas, primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a indústria em si, né? Então, vamos começar a falar sobre como o anime é feito, onde começa, processos, detalhes, nomes, né? Muita coisa que as pessoas veem a gente comentando no cast e que passa meio batido, né? O diretor, o produtor, o animador, o que é isso, o que ele faz, como é que essas questões de comitês, como é que os comitês existem, o que eles fazem, né? E vamos tentar abordar tudo isso de uma forma mais sucinta nesse cast, né? Então, primeiro, vamos começar falando sobre como o anime é feito e onde começa. Vamos falar uma coisa, se o pessoal quiser mais assuntos sobre isso, a gente tem um outro podcast que a gente gravou que a gente falou muito sobre isso também, que é o Evolução da Indústria dos Animes, alguma coisa assim, não vou lembrar agora. Então, se o pessoal quiser, ou inclusive o podcast que o Guaraná tava vivo nesse momento, né, e ele participou, então o pessoal também pode ouvir lá, né? E aqui, e lá a gente fala mais sobre a questão de produção, né, que o nosso querido amigo Kaendin aí pode até falar um pouquinho sobre em cima, assim, como é que chegam as propostas pra ele, como é que chega o processo já que ele é um animador, né, como é que chega o projeto pra ele trabalhar, esse tipo de coisa, se existe uma terceirização, né, tipo, existe uma agência ou algo parecido por trás, né, ou é diretamente com ele no processo de freelancer, né, que existem esses processos diferentes, né, existe, como o nosso querido amigo já é freelancer, pelo que a gente tava conversando aqui, né, e tem o pessoal que trabalha em estúdio e tal, então existem diferentes cenários de como isso chega a um
animador, né? Mas é legal de se falar que normalmente existe todo um processo anterior a isso chegar na mão do pessoal que vai meter a mão na massa mesmo, de fazer o processo de desenvolvimento da obra, que é todo um processo de pré-produção, aonde que vai ter trabalho com produtores, trabalho com diretor, com pessoal de construção vai levantar a parte do dinheiro, levantar a parte da verba que vai ser paga, se algumas pessoas são pagas, né? Tem esse detalhe, né? Mas é começar conversando com esse processo, assim, como é que isso chega na sua mão, como é que chega um projeto, assim, como é que você fica sabendo do interesse de projeto. Então acho que é legal falar mais sobre isso, né? Porque é diferente para cada setor do trabalho, né? Tipo, é diferente como é que chega um projeto com o editor, é diferente quando chega um projeto com o diretor, né? Em que tipo de mão já chega o projeto pra você, se já teve projeto que chegou muito cru, teve projeto que já chegou com processos adiantados, né? Tem vezes que acontece isso, né? Tipo, principalmente acho que é animador, né? Tem um conhecido dos meus que trabalham com compositing, que de vez em quando eles pegam o projeto já andando no meio do caminho, tá ligado? Já assim, tipo, muita merda já aconteceu, aí, chega aí, salva um pouquinho aqui a gente. Aí conta um pouquinho mais pra gente aí esse processo. Cara, eu vou deixar claro aqui que eu vou falar por mim daquilo, o tipo de mercado que eu majoritariamente trabalho, que eu falei que é na área de animes, né? E como é que isso acontece pra chegar os trabalhos diretamente ao animador? Por exemplo, a gente tem uma função que a gente chama de produtor assistente, tá? Que são as siglas que chamam de PA, e que esses produtores assistentes, eles vão ser responsáveis para recrutar animadores. O mercado de animação japonesa hoje, muito hoje em dia, ele tem que ter muito auxílio de estrangeiros, porque tem cada vez uma demanda mais alta, né? Porque as empresas como a Kodansha, a Kadokawa e outras por aí, elas estão cada vez mais aumentando as produções, né? Por quantidade mesmo. E aí, o que acontece? Por conta de ter uma mão de obra escassa no próprio país, no Japão, eles estão cada vez mais procurando estrangeiros. E aí são pessoas como eu, que, como você já falou no começo aqui, né, da gravação, eu não moro no Japão, eu moro no Brasil desde sempre. Então, como é que isso acontece? O produtor assistente, ele geralmente pode procurar os animadores ou através do Twitter, ou também através do próprio e-mail que você tenha. Por exemplo, se alguém for olhar no meu e-mail, no meu perfil do Twitter, por exemplo, vai ver lá que eu deixo lá disponibilizado, né, que eu tenho minha bio lá toda bonitinha, né, falando um pouco do que eu trabalhei, a função que eu estou trabalhando. Eu também deixo um e-mail para entrar em contato. E aí, se algum produtor ir lá no meu perfil e olhar o meu e-mail, ele pode entrar em contato comigo para tentar alocar trabalhos, ou através do meu próprio Twitter mesmo, eles mandando mensagem, ou eles podem fazer também através do meu e-mail. Isso vai da preferência deles, ou até questão de produção mesmo. E, cara, respondendo também sobre as questões envolvendo etapas de trabalho, o que chega pra mim, geralmente, as etapas que chegam pra mim são coisas já sim adiantadas, tá? Eu nunca recebo trabalho e que não tenham etapas adiantadas pra trabalhar, porque eu vou falar um pouco disso depois, já ao decorrer do nosso papo aqui, sobre aquilo que eu faço realmente de verdade, né? Minha função que eu trabalho atualmente, hoje em dia. Mas voltando, geralmente coisas que eu recebo são o storyboard do episódio, ou até porque eu, como já trabalhei, como eu sou freela, né? Eu já trabalhei em múltiplos episódios de anime, mas eu também já trabalhei em coisas mais fechadas, como trabalhos para games, também para jogos de animes, né? Também já trabalhei para o que a gente chama de MVs, né? Que são os vídeos musicais, music video. Que, sei lá, por exemplo, muito do que a gente vê para VTubers, né? Tem algumas produções que vão lá e fazem o trabalho animado. Então, esse tipo de coisa eu também já fiz. Mas o que geralmente vem mesmo são as etapas de storyboard, também vem as correções feitas pelo diretor, seja ele diretor de série ou diretor de episódio. Como eu trabalho mais em episódio de série, então viria mais coisas do diretor de episódio. Mas tanto o diretor de episódio e o diretor de série são coisas que, como eu posso dizer, um diretor de série, ele pode vir a ser um diretor de episódio, porque ele vai estar lá fazendo o trabalho dele como diretor da série no geral, mas dentre esse trabalho que ele tem fazendo no modo geral, ele também pode dirigir um ou mais episódios. É o normal disso acontecer também. E aí, o diretor de episódio, ele vai pegar esses trabalhos que começam a partir da etapa de layout, que é a etapa de rascunhos, né, das etapas iniciais, né, os esboços iniciais de cada corte. Para o artista de layout, ele tem que fazer esse trabalho, que depois ele manda para o diretor vai avaliar aquele trabalho, se tiver algo para corrigir, ele vai fazer a correção, e ele pode fazer duas coisas. Ou ele vai passar esse trabalho para voltar para o animador pegar aquelas correções que o diretor ele fez, e ele vai dar as instruções. Olha, corrige tal coisa aqui, tal coisa tem que estar alinhada, tem que ajeitar tal parte da anatomia do personagem, essas coisas. Ou
ele vai pegar o trabalho e mandar direto para uma outra etapa, que é a etapa do diretor de animação. E o que faz o diretor de animação? O diretor de animação, ele vai pegar aquele trabalho feito que foi desde o layout, passando para o diretor e que chega até ele, que é a próxima etapa recorrente depois da correção do diretor. Ele vai pegar o trabalho e vai tentar corrigir, vai pegar a correção do diretor e a partir da correção do diretor vai deixar o mais próximo possível dentro dos CTs. O que é o CT? O CT é o modelo dos personagens, que é a função de design de personagem, né? E aí, o trabalho do Sakan, ele vai tentar o máximo possível. Apesar de que esse trabalho geralmente deixar o máximo possível, a gente correlaciona com o Sou Sakan, que é o diretor-chefe de animação. Geralmente o diretor-chefe de animação, ele é a pessoa que tá mais na frente na etapa, porque ele geralmente é a pessoa que tem um nível de desenho maior do que outras etapas. Que muitas vezes até o próprio designer de personagem de algum projeto vai lá e faz essa etapa. Outras vezes não, é alguma outra pessoa, porque tem produções que tem até mais de diretor-chefe de animação, né? Ou até mais de um diretor de animação também. E aí, essas funções, elas vão determinar para que os desenhos eles fiquem o mais próximo possível, e aí vai dando outras etapas posteriores também. E uma coisa que eu tô até pensando assim, né, na minha cabeça, né, como é que deve funcionar, porque eu vejo às vezes aqueles vídeos que eles soltam no YouTube de processo, né, de filme, etc. Você vê assim, tem geralmente aquelas comparações que os primeiros desenhos, que é um desenho meio, você tá falando assim, desenhado mesmo do personagem, com umas anotações tipo A0, A1, que eu imagino que devam ser coisas de cena, né? E aí o material que você recebe é mais ou menos nessa linha, tipo um manuscrito de animação, vamos colocar nesses termos, né? Sim, só pra complementar o que eu tava falando no início, geralmente eu recebo essas etapas, tipo, eu recebo storyboard, eu recebo correções tanto do diretor quanto do Sakan, que é o diretor de animação, e essas etapas chegam até mim, e aí vem a etapa que eu faço do meu trabalho, que é a etapa de Nigen ou de Genga. O que faz essa etapa? A gente pega tanto a etapa do layout, tanto a etapa da correção do diretor, tanto a etapa da correção do Sakan ou do Sakan, que é o diretor-chefe ou do diretor de animação. Vem essas etapas pra mim, eles mandam através de um arquivo que vai estar tudo compilado junto. Eu tenho que só deixar tudo organizado para eu começar a trabalhar. E o que faz a minha função de ninguém? A gente pega todo esse trabalho e a gente tem que, geralmente, né, tem vezes que não acontece, mas o que a gente geralmente faz? Que é pegar essas etapas e fazer polimento dos desenhos para deixar eles mais limpos e prontos para o produto final. E também a gente faz alguma complementação, porque tem vezes, assim, vezes, mas acontece muitas vezes, tá? Que tanto ou o seu Sakan ou o Sakan, eles não têm tempo de corrigir todas as etapas que eram necessárias que eles deveriam corrigir. Ou seja, fala, putz, eu não tenho tempo, eu vou deixar a cena aqui, que é, sei lá, uma cena um pouco mais simples, vou deixar para alguém que vai fazer ninguém mais tarde fazer esse trabalho para mim. Ou seja, digamos que eu tenho uma cena, tá? E que ela vai ter 5 frames. E só pra deixar um detalhe importante aqui, todas as etapas que eu tô falando até agora, elas trabalham com frames chaves, tá? Tem uma etapa posterior, depois dessas, que vai fazer a complementação e as interpolações, que é a etapa de Doga, mas isso eu posso falar um pouco depois mais tarde. O que é um frame chave? Perdão, cortar pra galera. Eu também não manjo, então eu vou pedir o que é um frame chave. É literalmente etapas chaves. O que eu posso dar de exemplo pra vocês entenderem melhor? Digamos que o personagem, ele tá com a mão no peito, certo? O primeiro frame, tá? Aí, esse primeiro frame, ele vai corresponder a um primeiro frame chave. Aí, digamos que o terceiro frame, que a gente vai imaginar que o personagem, ele tá levantando a mão pro alto. Uma das mãos pro alto. Essa mesma mão que tava no peito dele. Isso são etapas chaves da cena, tá? E aí, o que acontece? Toda essa cena, ela vai fazer o quê? Ela vai desde a mão do peito até a mão no alto do personagem. São essas etapas que vão se alinhar e fazer uma cena. Depois vai vir a etapa de Doga, que, como eu falei anteriormente, etapa de interpolação. Porque se a gente imaginar, for jogar, sei lá, o personagem vai estar com a mão no peito em um frame, e no outro frame ele vai estar com a mão pro alto, tu for jogar essa etapa toda no resultado final, não vai fazer sentido, porque tem que ter a movimentação dele levantando o braço inteiro pra chegar até no alto. Sim. Ou seja, o Doga, ele vai ser essa pessoa que vai criar as interpolações pra fazer esse movimento chegar da mão do peito do personagem até a mão no alto. Ou seja, a etapa-chave do primeiro frame daqui com a mão no peito até o último frame-chave com a mão dele já no alto. E o Doga vai ter esse trabalho de fazer esse movimento que é da mão saindo do peito pra indo até o alto. Deixa eu ver se eu ajudo também os nossos ouvintes pra explicar um pouquinho, trazendo já pro universo do cinema. O que acontece, gente? O universo do audiovisual tradicional, né, que é o que eu trabalho, ele trabalha normalmente em 24 ou 30 FPS, que é frames por segundo. Então, cada
cada fitograma do trabalho de um audiovisual é um frame, que é o que ele tá comentando aqui agora, entendeu? A animação, ela trabalha com menos frames por segundo, porque eles trabalham frame a frame, principalmente a animação japonesa, pode me corrigir se eu estiver errado, que é o processo mais tradicional de desenvolvimento, né? É claro que você depois vai ter a animação digital que vai trabalhar num outro processo já encarregado, que é o processo mais parecido com esse de interpolação, é que a gente vai comentar agora. Então, você tem os frames sendo trabalhados na formalização da animação, entendeu? Então, quando ele fala que ele tá trabalhando frame 1 e frame 3, é o frame 1 de, no caso ali, 12, acho que a média deve ser 12, né? Provavelmente por cento de uma animação. Então, é o frame 1, frame 3, que eles são os frames de key, o que eles chamam de keyframe, né? Que eles são os frames que eles são os frames que eles são específicos que dão sentido àquela animação, sacou? E aí, o pessoal de interpolação que vai vir depois é o que vai fazer o processo de movimentação de construção, que é um processo digitalizado, normalmente. Isso, que é a etapa que geralmente é chamada de in-between, né? Isso, é in-between, exatamente. Então, ele é um processo só que ele vai refinar esse processo de movimentação para dar sentido, principalmente na base das 12 teorias de animação, né? Então, ele vai entender qual é aquele processo de animação e aí ele vai conseguir fazer esse processo casar entre os keyframes, né? Para dar sequência de movimento para toda a animação acontecer. Tanto que é engraçado que pro pessoal for querer ver e entender melhor do que é isso, procurem sobre edição de animatic. Eu acho que fica mais fácil pro pessoal entender. Tem alguns editores de animação da Disney, por exemplo, que colocam de vez em quando no YouTube, e aí vocês vão ver o processo de edição que eles vão fazer. E assim, é bem isso que ele tá falando. Não faz muito sentido, mas faz sentido, que as imagens são muito quebradas. Mas os caras montam a edição pra ver se a obra tá tendo sequência, né? Visual. Tem uma série no Disney Plus, acho que pega várias obras do Star Wars, né, inclusive, que trabalha isso aí, que pegou aquele do Star Wars Visions, né? Que eu acho que eles entram em detalhes, tipo assim, nesse processo também. É bem legal aquela série. Bem legal, né? Eu tava lá também em Star Wars. Aí, ó. Alô, Disney, toma! Eu também dou uma outra dica que o pessoal quer entender todo o processo de animação que funciona. Tem um documentário na própria Disney Plus que é da produção do Frozen 2, que pega desde o início da produção até as entregas finais da obra. E aí você vai vários desses momentos, assim, de cada processo de produção, né? Eles acompanham os diretores, como é que são, então também vale super a pena. Mas é só pra tentar ajudar a explicação dele. Foi mal, tá, querido? Vai, continua aí. Acho que foi muito importante tu entrar nesses tópicos porque cada mercado ele funciona de uma forma diferente. Ao mesmo tempo também eles são muito similares. Ou seja, toda essa etapa que eu falei em termos japonês, né? De Doga, Sakan, tem do diretor de episódio que chama de Enshuto, tudo do japonês. São todas as etapas que em cada mercado ela vai ter uma funcionalidade diferente, com quem pode fazer aquilo, mas elas são, no fim, bem similares umas às outras. Então, tipo, se você estudar um tipo de mercado e ver outro, tu vai ver, olha, tem tal coisa que é um pouco diferente, mas no final é tudo similar, gente. Tipo, não são tão diferentes assim as coisas, como elas funcionam. Só que tem coisas métricas, né, que são trabalhadas de forma diferente, mas no final, se a gente parar pra pensar e for estudar cada mercado que existe, as coisas não divergem tanto, sabe? Existe uma conversa, né, trazendo um paralelo pra mim dos que a música é a mesma coisa, né, você vai em algum mercado específico, tem suas peculiaridades, mas enfim, você consegue conversar entre vários mercados, porque algumas características se repetem ou são padronizadas, né, entre todos os mercados. Então isso facilita. Até porque no caso, né, a teoria básica de animação, né, são dois princípios de movimento de animação, eles são a teoria básica pro mundo inteiro, né, velho? Então, tipo assim, tu parte quase sempre do mesmo local e aí tu vai desenvolver algumas peculiaridades, como ele comentou, normalmente é de produção, né, mais do que realmente do ato de fazer a animação, são peculiaridades de produção. É legal até perguntar isso, quais são as peculiaridades, assim, que eu acredito que quando tu teve teu processo de estudo, né, tu fez mais generalizado, né, e fica aí a segunda pergunta, como é que você acabou caindo no mercado de anime? Já era uma coisa que você queria, ou foi uma oportunidade que apareceu, esse tipo de coisa? E aí, sendo a segunda pergunta qual dessas peculiaridades, assim, que você vê nessa indústria de anime, que você olha e fala, caramba, cara, isso aqui eu não esperava, tá ligado? Ou acho que é meio diferente, que é particular de fazer anime, sabe? Eu já tinha... Como é que eu comecei nesse mercado? Porque, como eu falei no começo, quando eu estava me perguntando, eu tô trabalhando há quase 2 anos. Então, eu tinha o desejo, porque não era algo que, eu queria ser animador desde sempre. Não foi. Foi bem depois, quando eu já era adulto, inclusive. Porque teve uma época, acho que foi em 2021, se não estiver enganado, eu já gostava de anime há muito tempo, sabe? Eu quase sempre fui fã de animes, né? Desde muitos anos atrás. Então, cara, depois eu encontrei a página chamada
chamada Saga One, que é inclusive do meu amigo Iago, né? Que hoje em dia não é mais Saga One. Era Saga Brasil na época e agora se chama Saga One, só pra eu não perder o fio da meada. E aí, cara, eu encontrei essa página porque eu sempre fui muito fã de animes, né? Como eu falei, sempre não, quase sempre. E aí, cara, eu pensei, cara, quando eu vi as publicações daquela página, eu pensei, cara, realmente, né? Eu tô vendo algo aqui, mas nunca parei pra pensar como é que eles fazem pra chegar naquele produto, naquela qualidade, né? Porque com meu nível de intelecto de produtos que era zero naquela época, né? Não entendia de nada, absolutamente nada. Eu pensei, pô, cara, tem tanta coisa que eu vejo legal por aí e que eu nunca parei pra pensar como é que isso é feito, né? E aí eu fui pesquisando mais, fui vendo até mais publicações dessa mesma Saga Brasil, que é engraçado porque depois de algum tempo eu comecei até a trabalhar lá. Só que aí eu fui me aprimorando nos estudos de como as coisas aconteciam, né? E eu fui me apaixonando. E assim, eu vou até ser bem sincero aqui, até por questões de... Na época, né? Que hoje em dia eu ainda tenho essa dificuldade, que era a questão de desemprego. Tipo, eu já era adulto, falei, pô, irmão, eu preciso trabalhar com alguma coisa, né? E aí eu parei pra pensar e falei, cara, porque o que acontecia comigo? Eu não queria ser animador há muito tempo, é verdade. Mas desde muito novo eu já desenhava, sabe? Eu já gostava de desenhar. Então, assim, eu era um ilustrador, né? E aí eu pensei, cara, eu acho que eu posso tentar isso daqui. E aí eu fui estudando mais como é que as coisas aconteciam, né? Sobre o mercado em si. Eu entendia muito da parte teórica, né? Mas eu não sabia nada da prática. E aí, quando eu fui estudando, até para responder sobre as questões de peculiaridades, algo que quando eu tava me estudando no começo, né, para poder entender melhor sobre o mercado na prática, e depois eu fui saber mais quando eu comecei os primeiros trabalhos como animador, é que, cara, eu não tinha noção de como, ao mesmo tempo que eu acho que a indústria é uma bagunça, ela é muito organizada. Por que eu digo isso? Porque ela é uma bagunça porque tem cada vez mais animes, tem cada vez mais produções, cada vez tem mais empresas, tanto do Japão até de fora também, querendo investir nesse mercado, porque é um mercado muito grande e de muita margem para lucro mesmo. E tem cada vez mais coisas, mas tem cada vez menos tempo, né? E aí que é um grande problema de animes, né? Que é a grande falta de tempo para poder se produzir as coisas, né? E aí eu pensei, cara, como é que eles conseguem trabalhar com tanta coisa? Porque assim, a gente para pra pensar e pensa, porra, tem tanto anime saindo, cada vez mais produções, mesmo assim eles conseguem entregar, tipo, mesmo cada vez mais produções, com menos prazos, eles ainda dão um jeito de entregar. E quando eu paro pra pensar, eu falo, cara, tem gente que tem prazos muito apertados pra entregar trabalhos, eles conseguem, cara. E, assim, eu vivo até constantemente trabalhando com prazos apertados, é verdade, mas tem coisas que até animadores que eu já fiz e tenho amizade até hoje, que, cara, eu acho que eles são monstros, porque, cara, é inacreditável como eles conseguem entregar trabalhos com prazos curtos, que tem tantos frames, até mais de uma cena em pouco tempo. Eu fico, cara, essa gente não é normal. Então, assim, cara, ao mesmo tempo que a indústria tem muitas problemáticas, quando a gente vai estudando mais sobre o mercado, tem muita coisa legal. É um mercado que eu aprendi a gostar bastante, mesmo de novo que ele tinha muitos problemas, e que esses problemas me dão dor de cabeça, não vou mentir também, né? Eu sou gente, sou humano, né? Dizer que eu tô trabalhando em algo que não me der dor de cabeça, sei lá, seria estranho, né? Mas, cara, é muito legal no final de tudo, quando eu paro pra pensar, né? É muito legal. E vocês até entraram num ponto que é legal de puxar, porque vou trazer os números aqui pra galera ter um pouco noção do que a gente tá falando. Assim, o mercado de animes, né, em 2025 faturou 25,3 bilhões de dólares americanos, o que é muita grana, isso com filmes, anime, etc. E de 2024 pra 2025 estrearam em animes e séries somando, animes e filmes, né, somando os dois, 180 a 200 novos animes ou filmes de animação no ano. E tipo assim, não parece tanto, mas igual a gente tá falando, se você tem uma cadeia que tem um animador, né, que assim, o seu trabalho é como animador chave secundário, então, ou seja, tem outras pessoas nessa cadeia de produção, né? Uhum. Que vai ir passar pra frente, pra sempre pra frente, pra chegar no diretor, pra talvez voltar, isso pra no final vai fazer uma parte da cena do anime, que tem 20 minutos o episódio em média, né? Uhum. E aí entra a pergunta assim, qual é mais ou menos o tempo de produção
produção disso, assim, de um anime, de uma cena, de um episódio? Porque se a gente tem, por exemplo, 180 animes estreando no ano, vamos botar esse número, quanto tempo esses animes já estão em produção e qual que é a velocidade que eles têm que ser produzidos? Eu vou dizer algo a vocês aqui, que foi algo que eu aprendi com um amigo meu, inclusive o Bar, né? Não, a indústria de animação japonesa, ela é um grande depende. O que eu quero dizer sobre isso, cara? Tudo depende, cara. Tipo de produção, até se for até um pouco contraditório da minha parte, até um tempo ideal de produção, que a gente fala que seria ideal para cada produção, é até algo meio que depende também. Depende do projeto também, né? Depende do projeto, depende da equipe, de quem vai estar lá. Vou dar um exemplo. Tem um projeto que, há uns bons anos atrás, que deu uma polêmica muito grande, que é o Wonder Egg Priority, que foi um projeto da Clockworks em 2021, porque ele foi um projeto muito quebrado em produção, com vários grandiosos problemas de produção, sabe? Com episódios, tipo, literalmente sendo preparados para saírem poucas horas antes da transmissão no Japão, tipo, para vocês verem o nível, tá? Nível muito emergente de problemas. Então, assim, eu posso dizer a vocês que, cara, por mais que tenha esses problemas, a equipe do projeto era muito forte, sabe? Então, eles entregavam, mesmo com tantos problemas, de episódios muito fortes de produção. Ou seja, mesmo com tantas problemáticas, prazos apertados, as pessoas conseguem, porque as pessoas muito habilidosas, os animadores, né, toda a equipe do projeto em si, eles conseguem entregar. Claro que não é algo ideal, porque mesmo o Wonder Egg Priority, eles tiveram muitos problemas, que teve animadores parando no hospital, gente sem dormir, gente até que dormia até no próprio estúdio porque tinha que, né, trabalhar, dormir um pouquinho, chegava, levantava e tinha que voltar a trabalhar de novo. Então, assim, cara, a indústria, ela é muito problemática, porque é uma bagunça tão grande, fica muito difícil de definir coisas, sabe? Por isso que é um grande depende. Então, assim, claro que idealmente era sempre bom todas as produções terem um tempo desejável para poder realizar cada produção. Porque tem equipe que, mesmo com prazos apertados, vai conseguir entregar um nível de material muito forte. Por exemplo, Jujutsu Kaisen na segunda temporada foi uma produção que teve muitos problemas, que felizmente, até pra mim, que eu estava falando, a terceira temporada não foi tão grande assim, mas mesmo assim, no episódio você via lá, você mal via as pessoas comentando que o episódio foi fraco a nível de produção, né? E você vê que não, cara, tinha muita gente que ficava comentando que os episódios eram muito bons, eram muito fortes, e tinha lá realmente episódios que, sei lá, concorria ao melhor do ano, porque é uma equipe que tava muito forte lá, que mesmo com tantos problemas de produção, todos os problemas comprados, conseguiam entregar os trabalhos. Então, cara, a indústria é um grande depende. É complicado. Pegando um outro ponto aí, acho que até o cara também pode agregar. Bom, não é de hoje, você comentou, a gente já viu, você comentou exemplos como o Jujutsu Kaisen também, que cada vez mais tem mais demanda, com mais pressa, e aí o mercado só japonês de animadores não dá conta, né? Eles têm que pegar outros animadores, outros profissionais de outras áreas, não só de animação, pra compor a equipe em tempo hábil, né? E isso a gente vê cada vez mais, vamos dizer, um mercado japonês pressionado, de profissionais pressionado, cada vez mais ele tendo que se canibalizar nesse sentido, de tempo e de prazos, e a gente vê outros mercados emergindo enquanto tem isso. Então, por exemplo, o mercado chinês, que é o que se fala aqui, né? Então, por exemplo, você tem obras de estúdios chineses que estão chegando no mainstream, To Be Hero X, Lord of Mysteries, Kun, enfim, a questão de investimento, onde tá vindo, isso é outro tópico. Mas eu queria, assim, ao superior de alguém que tá dentro da indústria, e eu, Carlos, também com alguém que estuda esse tema, qual a visão que vocês têm sobre, não só a saúde, mas pra onde tá caminhando essa indústria de animação japonesa, e como é que vocês veem esse cenário frente ao futuro que, cara, vai ter a animação chinesa, talvez tenha outros grandes países, vamos dizer assim, de animação que vão surgir aí também. Acho que é complementar a pergunta do Bruno, mas acho que é um pouco mais direta, que é assim, não só a gente aqui, né, no Cartoon também, a gente comenta bastante sobre isso, o Lucas tem essa tese, o Lucas é um amigo nosso que participa de outro podcast comigo, mas eu já vi outras pessoas na internet falando sobre isso, e aí é uma pergunta que fica pra quem é animador da área, esse tipo de coisa que eu acho interessante perguntar, que a gente tá tendo aqui a gente coloca como o corte, né, foi a primeira temporada de Kimetsu no Yaiba, né, assim, vamos colocar uma leva, vamos colocar nessa perspectiva assim, ou uma demanda de cada vez, principalmente materiais de ação, né,
shonen de ação, ou então até animes que não são shonen, mas que tem muita pegada de ação, de ter uma demanda de animações cada vez mais belas, mais bem trabalhadas, e principalmente na perspectiva de ação. Você percebe isso, essa necessidade do mercado sendo apresentada e colocada pra cima de vocês como animadores, assim, essa perspectiva, e o quanto que isso piora o trabalho de vocês, porque eu imagino que piore bastante o trabalho de vocês. Quantas noites você fica sem dormir quando você tem que animar a ondinha lá da espada do Tanjiro? Dentro da minha perspectiva que eu tenho como animador, como eu falei, né, por a indústria ser algo que depende muito, então, assim, na minha perspectiva, eu posso falar até da minha própria experiência como animador, né? Quanto mais você ter prazos apertados e cenas que vão demandar muito poder, porque, assim, como o Carlos já até ponderou bem, tem cada vez mais projetos que tenham um poder de produção muito forte como equipe, né? E até a indústria tem uma grande problemática que, até pra mim, eu posso falar como estrangeiro, né? Porque se a indústria, ela depende tanto, cada vez mais de estrangeiros, porque tá faltando mão de obra no próprio país, não é um mercado que tá cada vez mais sendo convidativo pra quem começa, né? E por que eu digo isso? Porque você, é uma realidade, gente. Eu não tenho que alguém, quem estiver ouvindo aqui, querer se tornar um animador, que eu espero do fundo do meu coração que eu vou adorar ouvir depois que alguém que ouviu aqui e viu que se tornar animador por minha conta ficar muito feliz. Mas eu tenho que também falar sempre a realidade das coisas, que a gente que trabalha como animador tem que saber que não é um mercado convidativo, não é nada convidativo e tem sido cada vez menos, e que você tem que começar já preparado para uma função que você quer ser. Eu comecei como animador-chave secundário e antes de eu começar eu tive que saber aquilo que eu estava fazendo. Então eu tive que preparar todo o portfólio, entendendo como é que funciona a métrica de produção japonesa na prática, além da teórica, né? Como eu falei, como eu entendia muito da parte teórica, mas não da prática. E aí eu tive que deixar tudo prontinho, montar no portfólio e aí sair mandando mensagem para os produtores, ou sair publicando no meu Twitter, porque você pode também ou sair falando com os produtores tendo o portfólio pronto, ou tendo trabalhos, até fan-trabalhos que você pode fazer e publicar no Twitter, desde que você esteja entendendo bem aquilo que está fazendo. Então isso é muito importante, porque é um mercado que não é nada convidativo, é zero. E só retomando aquilo que o Carlos estava falando, cara, dentro da minha perspectiva, é o tipo de mercado que está se encaminhando. Cara, eu não sei, porque eu tenho uma perspectiva de que o mercado, ele tá cada vez no fim. Eu fico, às vezes, pensando, cara, a indústria tá tão quebrada, eu não sei como é que ela consegue se manter em pé até hoje, sabe? Porque falta mão de obra, até a questão de pagamento também não é muitas vezes, até pra quem tá iniciando também, não é nada legal. Você, tipo, tem que literalmente construindo o seu perfil como funcionário. Você trabalha de CLT, né? Tu tá lá começando, vai adquirindo tua experiência ela serve pra também aumentando aquilo que você recebe por trabalho. Tem que ter seu nome, né, no mercado. Tu tem que construir o teu próprio nome dentro do mercado, perfeito. Então, assim, cara, a indústria, ela tá, cara, eu não sei o que vai ser no futuro, sabe? Então, assim, eu acredito que, se for do ponto de perspectiva do mercado japonês, do mercado chinês, por exemplo, né? Que a gente tá vendo que o mercado chinês tá crescendo muito. Outro dos mercados que tá crescendo também é a França. Agora que a gente tá dando os primeiros passos no Brasil, que eu posso dizer com orgulho que eu tô fazendo parte disso, né? Que eu trabalho no Chimera Studio, que é um estúdio totalmente brasileiro, e que na China é um mercado fora do Japão, que é o que tá tendo maior crescimento no momento, né? E a França tá não tão atrás hoje em dia. E aí, cara, eu não sinto que até então, o Japão, sei lá, veja o mercado chinês como uma ameaça, porque ainda é um mercado que se mantém muito em pé e fatura muito durante cada ano, e todo ano vai passando e só fatura cada vez mais. Eu acho que a indústria japonesa deveria ter um pouco mais de atenção diante, principalmente do mercado japonês, porque realmente está crescendo cada vez mais, tem cada vez produtos melhores. Por exemplo, o To Be Hero X foi uma super produção, tipo, foi algo muito bem feito, muito bem produzido, e tem até uma obra que eu não vou lembrar o nome agora, mas que enquanto a gente está fazendo esse bate-papo, essa gravação, vai sair no mês seguinte, que vai ser, cara, tem muita gente no mercado japonês que tá olhando que, cara, isso aqui vai ser muito poderoso. E eu não vou lembrar o nome agora, mas uma obra japonês, também em anime, toda 2D, que, cara, eu posso dizer pra vocês, é algo tão forte quanto qualquer produção japonesa do mais alto calibre, como Jujutsu, sei lá, Mob e coisas do tipo. Então, assim, eu acho que o mercado japonês tem que abrir um pouco mais de
de atenção, de olhos, porque eles não têm, na minha perspectiva, como ameaça, mas eu acho que tem que começar a olhar com um pouco mais de atenção, sabe? Então o futuro vai responder melhor essas coisas. É legal esse papo, porque, como ele falou da França, né? A França é uma escola de animação já muito bem estabilizada no mundo, né? A gente não recebe tanto material. Na verdade, vou mudar minha frase. A gente não sabe os materiais no momento que a gente recebe franceses, né? Porque eu vou lembrar na época de Fox Kids, Cartoon, algumas materiais do Cartoon Network mais antigos, dos anos 2000 e tudo mais e tal, existiam materiais franceses. Só pra dar um exemplo, Três Espiãs Demais, que é um desenho muito famoso aqui no Brasil, é um desenho francês. Então, tipo assim, a escola de animação francesa, inclusive, eu esqueci o nome da faculdade agora, uma das faculdades mais famosas de animação do mundo tá na França, né? Tem uma escola francesa de animação muito forte, né? Inclusive com vários festivais de cinema independente lá, curtas, metragens para animação, por aí vai. Então, o que eu acredito que tá acontecendo agora é a França se apresentando para fazer mais materiais para fora e dizendo que é material francês, né? Eu acho que talvez o mais marcante seja, como é que é mesmo? Ladybug e Cat Noir, né? Que a gente lembra que é bem francês, assim, o processo, né? Acredito eu que tenha esse pé agora, mas material de França tem. Vários outros países também têm essa construção para sair. Um país que eu venho acompanhando, que vem fazendo produções para a China recentemente é Singapura. Inclusive eu indico muito um donghua chinês chamado, se você pegar a tradução, é o Conto do Deus Carneiro, uma coisa assim, The Hedging God. Depois eu passo escrito aqui pro pessoal, mas é uma animação em 3D absurda, que é feito por um estúdio de Singapura, baseado mais uma light novel chinesa, né? E assim, um nível de 3D que o Japão até hoje não chegou perto. É absurdo o nível de 3D dos caras. Mas eu acho que o mercado de animação, ele cada vez mais vai se desenvolver, né? Eu acho que o que vem acontecendo é que os países, ele vem escolhendo, que é uma marca que o Japão tem, que é fazer produções, e até porque o Japão fazia muito material interno, né? Os animes e os mangás eram muito material interno, e agora eles olham mais pro mercado exterior, é fazer materiais que atendam ao mercado interno, mas também conversem com o mercado exterior, mas assim, aquele material, ele é um material que ele claramente ele é chinês, sacou? Então ele é um material que ele claramente é francês, ele conversa com a cultura. É o que a gente estava falando agora, você pega um Três Espiãs Demais, ele conversa muito com a cultura americana, né? Mas ele é produzido pela França. Então eu acho que agora os países vão cada vez mais vão apostar mais nesses processos de desenvolvimento cultural com animação para isso, para ter um reforço cultural e esse tipo de coisa. Principalmente países que querem ter vamos lá, usar a palavra da moda, soft power, desenvolvido, né? Então países como a China, até a própria França que a gente tá falando agora, talvez a gente acabe vendo muito mais conteúdo em animação sendo novamente produzido nos Estados Unidos, que a gente vem recebendo menos cada vez mais e cada vez mais apareça, né? Principalmente porque nós temos emissoras ainda aqui no Brasil muito fortes que são americanas, então a gente vai ter os streamings, obviamente, então eu acho que cada vez mais vai ter isso. Isso é uma marca do mercado japonês. O mercado japonês, ele grita Japão o tempo inteiro, né? A gente vai pegar um Jujutsu Kaisen agora, ele grita anime o tempo inteiro. Inclusive, ele vai trabalhar com, vamos dizer assim, ele vai trabalhar com uma perspectiva de uma religião japonesa, né? Que é o taoísmo, né? Taoísmo não, é o shintoísmo, né? Caso ali, essa perspectiva dos Jujutsu, dos feiticeiros, essas coisas assim, é muito ligada à perspectiva shintoísta, né? A perspectiva das maldições e tal, é uma perspectiva shintoísta. E eu acho que o Japão sempre soube fazer muito bem isso, mas por mais que olhasse para dentro do próprio mercado. E agora a gente vai ter essa demanda para fora, né? Mas é o que ele falou, né? O mercado japonês, ele carece hoje de mão de obra qualificada. Não vou dizer que é mão de obra qualificada, que eu acho que as pessoas que conseguem se manter no mercado japonês, elas são muito qualificadas para conseguir sobreviver, né? Mas assim, como falta mão de obra e como existe uma demanda de expansão, que a gente pode ver são dois caminhos, né? Primeiro, essa expansão desses países que vão trabalhar em soft power, mas o desenvolvimento também de outros países que vão atender esses mercados que já são formalizados. Por isso que eu usei esse exemplo de Singapura. Singapura hoje atende o mercado chinês e possivelmente deve atender o mercado japonês, por aí vai. Assim como, por exemplo, para pessoas que não sabem, o Avatar A Lenda de Aang e parte de Korra foi feito por um estúdio coreano. Isso. E o mercado coreano atendia por muito tempo a indústria americana para o seu processo de desenvolvimento. E hoje tem estúdios formalizados, estruturados, muito bem desenvolvidos na Coreia. E mesmo assim a gente não vê assim grandes materiais coreanos de fato, né? Normalmente
hoje eles vão esbarrar saindo do Japão e conversando, né? Existe uma conversa entre Japão e Coreia nesse processo aí pra saída dos animes a partir de manhwas e webtoons coreanas, né? Solo Leveling, né? Um exemplo, né? Isso. Exato, a Solo Leveling acho que é o maior exemplo de todos nesse caso. Mas essa formalização de mercado, assim, com... isso aqui é claramente coreano, tá saindo agora, né? Com essa conexão junto com o Japão e tal. Acho que até o desenvolvimento de um stream como a Crunchyroll facilita esse processo, né? E tem outros vários assuntos que a gente pode entrar nesse comentário, porque acho que vai concordar comigo, que é o maior gargalo de qualquer produção audiovisual do mundo é a distribuição. E você ter uma grande distribuidora hoje, como é a Sony _Crunchyroll Funimation, Aniplex e por aí vai, facilita muito esse processo de sair, né? É muito importante. Essas empresas, né, como Sony _Crunchyroll, né, elas meio que vivem entre aspas, de brigas, né, porque pra quem na temporada vai adquirir tal produto, aí tem a High Dive também. A Netflix entra nessa conversa, Entrando também. A Netflix tem cada vez mais animes também, né, agora, né? A Amazon voltou a lançar anime, né? E é isso que a Amazon, ela é... Até onde eu sei, né? Eu vou porque depois pode falar. Até onde eu sei, ela tá menos forte, vamos dizer aqui no Ocidente, mas no Oriente ela é muito forte pra trazer anime, assim. Tem só uma coisa engraçada, né? Que a gente tá falando questão de outros mercados. Agora, nesse momento quando a gente tá batendo esse papo, o diretor da terceira temporada de Jujutsu Kaisen, que é o Gosto, né? Ou Shota Goshozono, que é como é o nome dele, Gosto é o nome o pseudônimo, né? Ele tá literalmente saindo de Jujutsu Kaisen como diretor pra ir pra França, porque ele tá indo pra lá, pra o estúdio Illumination, que é o estúdio francês, que cuida de produções como Minions e tal, Super Mario Galaxy também. Uhum. E aí ele tá saindo de Jujutsu, algo chinês ou japonês, pra ir pra França. Ou seja, eu acho que a partir do Gosto, que é um diretor que eu considero incrível, pra mim ele é muito novo, inclusive, né? O potencial dele é absurdo como diretor. Eu acho que a França, tendo ele nas mãos, também aproveitar bem, a coisa tem tudo pra explodir, cara. Eu não sei o que ele vai fazer lá, né? Porque a gente para o Studio Illumination, faz produções 3D. E Ghost não trabalha com 3D, trabalha com cores 2D. Então tem que ver aí, porque com Ghost lá vai sair coisa incrível de lá, cara. Isso eu tenho certeza. Agora, o que? Eu não sei. Então a França é agora, né, um passo ou dois a mais dentro desses tipos de mercado de animação, porque o Ghost lá é coisa séria. Então, assim, é algo mais pra ficar de olho. Ou seja, pessoal, Kill Bill confirmadíssimo em Minions, próximo filme, tá? Confirmadíssimo aí, já pode fazer figure já. Quem quiser fazer figure que vai vender. Só pra complementar, eu vou dar uma opinião rapidinha assim, que tem um detalhe que na animação 2D/2.5D, que hoje em dia o pessoal faz, né, essa interpolação, se busca muito a estética de anime, né, que eu acho que é uma estética muito vendável hoje, né, as pessoas batem o olho e tudo mais e tal. Então, por exemplo, eu tô tentando catar qual foi o estúdio que fez aqui, né, mas eu não tô conseguindo achar aqui por enquanto. Cara, uma mistura de 2D com 3D, teve até nessa temporada recentemente de animes, né, a partir do bate-papo que a gente tá falando aqui, que é o Snowball Earth, que é uma produção que trabalha muito com 3D, mas também que trabalha com 2D. Tem casos como Dorohedoro, também o último filme de Dragon Ball que saiu, que foi o Super Hero, também faz a mesclagem do 2D com 3D, então assim... o último filme de Gundam, que eles estão fazendo agora da trilogia, né, também teve muito 3D. O Hathaway lá? O Hathaway tem muito 3D, muito direção em 3D. É impressionante. Achei aqui, eu ia comentar que, por exemplo, nós temos o que ficou bem famoso, né, que é o Samurai dos Olhos Azuis, né, que tem toda a estética de anime, né, toda a construção, mas ele é uma produção americana-francesa, novamente, tá vendo? E é feito pelo estúdio Blue Spirit. Então, essa ida, por exemplo, que ele acabou de comentar, do Gozo indo pra França, eu chuto muito que é uma busca desse processo. Você tem diretores que saem do Japão, já tendo muito essa experiência com anime, e vão trazer o processo de direção que tem no Japão e a forma como se trabalha, pra fazer um trabalho 2D, 2.5D, alguma coisa assim, e trazer essa estética de anime pra uma outra perspectiva ocidental, né, pra fazer outros tipos de trabalho. Isso aqui é um exemplo, só o Samurai de Olhos Azuis. Não, mas tá certo mesmo, cara, porque o mercado japonês, ele se eu posso falar algo felizmente do mercado, é que ele é um mercado muito influente. Então, assim, tem muita gente que, além de ver que é um mercado muito lucrativo,
toda a forma de se trabalhar com animação no Japão, ela é muito respeitável, né? Ela é muito apreciada. Então, assim, cara, tem muita gente que quer ser animador, justamente porque gosta do que é feito em animes, né? Então, eu, por exemplo, posso falar acho que eu posso falar, acredito eu. Acho que não vai ter nenhum problema. Mas, assim, como eu trabalho com animes, eu tô levando muito daquilo que eu sei em animes pra Chimera Studio, que é o estúdio brasileiro que eu trabalho. Então, tipo, muitas das coisas do que eu sei de animação com animes, eu tô levando pra lá. Então, eu tô levando parte da estética daquilo que a gente trabalha, do que a gente nutriu muitas vezes de mercado americano e de outros lugares, que é trabalho com animatic, essas coisas, e alinhando daquilo que eu sei com animes. Então, a gente tá fazendo uma mistura legal pra poder sair o melhor dos dois mundos, por assim dizer. Então... Sim, isso é maneiro pra caramba. Sim, é muito legal, porque da mesma forma como eu quero... Não é que eu quero, né? Porque foi algo que o diretor queria que eu levasse também para o projeto, né? Para o estúdio em si, para instruir os animadores lá e tudo mais. Muito toda dessa forma de como se trabalhar no mercado japonês, mas também de abraçar aquilo que a gente já conhece, né? Porque eu acho que é até melhor para as pessoas que vão aprender algo novo, né? Não se desvincular muito daquilo que elas já sabem, porque acho que é a forma até melhor delas absorverem, né? Daquilo que elas já conhecem do mercado em si. Aproveitando que você entrou nesse tópico, você comentou do Chimera Studio, da animação, né? Pra quem não sabe, Chimera Studio, estúdio brasileiro, que temos aí o Kaedi, que é diretor de animação, está animando a obra Rei de Lata, que é um mangá quadrinho nacional, como se queira chamar, que é espetacular, sensacional. Muito bom, muito bom. Cara, não é porque eu tô trabalhando em Rei de Lata, não, mas porra, eu li o bagulho. É muito bom mesmo. O Jefferson tá de parabéns. A gente gravou um programa, a gente gravou, eu não sei quando foi, faz um tempo já, mas a gente tem aí um cast sobre quadrinhos e mangás nacionais, a gente falou bastante de Rei de Lata lá, teve até um convidado nosso também que falou. Cara, leiam, de verdade, leiam, vão atrás do material, super, super bom, inclusive a Anime Pop, que tá publicando aqui no Brasil, receberam aí, vai ser animado, né, pelo Chimera Studio, e aí eu queria que você falasse um pouco de como é que tá sendo esse processo, do que você pode falar, né, claro, porque a obra ainda tá sendo feita, né, falar sobre essa questão do mercado de animação brasileiro, né, infelizmente, Brasil, a gente tem esse problema de a gente não vou colocar que não existe, mas a gente não valoriza tanto quanto deveria o mercado nacional de arte como um todo, né? E aí, tanto o Carlos e o Kaedi, se você à vontade pra falar assim, pô, o que vocês veem que tem muita obra boa de animação, tá saindo aqui, pessoas que vocês veem trabalhando fora que são excepcionais, assim, além do Kaedi, claro. Então, eu acho que tem dois pontos. O primeiro é que, cara, o mercado brasileiro, pra ser sincero com vocês, como eu falei, eu não tenho o menor problema de falar percepção de coisas ou daquilo que eu enxergo, a minha percepção de mundo, né, desse mercado que eu trabalho. Tem muita gente talentosa no Brasil, tá? Tem muita coisa legal que dá pra aproveitar daqui, porque tem muita obra boa, como o Rei de Lata mesmo, né, que eu quis trabalhar no Chimera Studio. Tem Six Life também, que eu acho que é a obra mais famosa brasileira hoje em dia, né? Tem 48 quilômetros da Yara Naika, que é uma querida, uma grande amiga minha, inclusive um abraço pra ela. Tem obras também como Lampião também, que é muito bom. E, cara, assim, material pra fazer coisas a gente tem. Pessoas que são muito qualificadas, que são muito boas. Tem também. Eu acho que, cara, as coisas não vão pra frente, pelo menos por enquanto, que eu espero muito que melhore. E eu tô trabalhando junto com a Chimera pra que a gente dê esse passo a mais, possa dar, né? De entregar algo de qualidade pra entregar, porque eu acho que o maior problema é a questão de investimento, porque as empresas, elas não olham o potencial que esse mercado tem, né? Porque, sei lá, acho que eles não veem nada que entre em uma evidência muito grande, seja aqui mesmo no Brasil, ou até pra fora também, que faça valer o investimento, sabe? Porque eu acho, infelizmente, como as coisas funcionam no nosso capitalismo, né? Então, sim. Cara, eu acho que tem muita coisa boa pra ter, porque além do Rei de Lata que a gente tá trabalhando, tem o outro estúdio da Aurutal que vai fazer Six Life também, né? Que entregou um trailer excelente, né? Que eles fizeram, que vão fazer lá o Six Life também, vou adaptar
tá? E, cara, tem muita coisa legal que eu acredito que através de mim da Quimera, como estúdios como o Urutau e outros que eu tô vendo que tá saindo também, que, cara, eu sinto que esse passo adiante vai poder ser dado, sabe? Eu acho que quando a gente puder mostrar alguns materiais que são feitos com qualidade, que vai chamar atenção tanto aqui no Brasil como no redor do mundo, eu acho que as coisas vão conseguir sair dessa coisa, tipo, só do papel, sabe? Então, e querendo ou não, cara, dinheiro, ele é importante. Nada ele sai com a maior qualidade do mundo se não for ter um bom investimento. Então, assim, é importante. Por mais que, até eu que trabalho no mercado japonês majoritariamente, a gente muitas vezes não é pagado devidamente, mas as pessoas que estão lá, elas dão conta do recado. Então, assim, nem mesmo que no futuro até não seja pago devidamente, mas já alguma estrutura tem que ser criada, sabe? Então, quando não tiver uma estrutura pronta para essas coisas saírem além daqui passo a mais, as coisas infelizmente não vão sair. Mas tem muito potencial aqui, cara. Tem muita gente capaz que só quer que o mercado olhe para elas. Quando o mercado conseguir olhar para elas devidamente, as coisas vão andar. E é assim que pelo menos eu enxergo. Perfeito. É legal ouvir isso de uma pessoa que tá dentro do mercado, né, cara? Porque a perspectiva que eu tenho olhando de fora, não trabalho com animação, né? Mas ouvindo pessoas, sabendo de pessoas que trabalham especialmente nos estúdios americanos, né, cara? A gente tem muito brasileiro pica. Nossa senhora, mas é muito brasileiro fora trabalhando, né, velho? E assim, que normalmente é muito obrigado a sair pra fora, assim, vão ganhar em dólar, vão curtir a vida, né? Melhor, assim, nesse processo melhor ainda, mas acho que poderia estar trabalhando aqui se a gente tivesse uma indústria forte, né? Exato. É interessante falar porque até a gente até tem estúdios, e aí eu posso levar para do audiovisual em geral, né? A gente tem até estúdios que são fortes, que vão fazer produções, temos até produtoras grandes que vão fazer isso, mas o mercado brasileiro é muito voltado para o mercado de publicidade, né? Então tem estúdios hoje que estão dispostos a fazer adaptações na área de animação, que estão dispostos a fazer criações próprias. A gente já tem até históricos de filmes recentes e de desenhos, né? Acho que o maior de todos é o Irmão do Jorel, aí fazendo história pra caralho. Que, assim, que demonstra que aqui no Brasil, além de mão de obra super qualificada, tem muita história pra se narrar, tem muita coisa pra se apresentar, sabe? E eu espero que o mercado brasileiro se desenvolva, tá ligado? Porque foi o que eu falei, mão de obra qualificada tem, sem dúvida nenhuma. E história tem, cara. E é legal porque, tipo, tem um detalhe importante, que eu acho que é o maior detalhe que a gente deveria roubar do Japão, é que no Japão existe um retroalimentação de próprios mercados. Então o mangá retroalimenta o anime, ao mesmo tempo que de vez em quando o anime... Não, de vez em quando não. O anime retroalimenta o mercado de mangá, né? Os dois vão se retroalimentando em questão de venda e desenvolvendo. Não, de todo. Mangá, colecionáveis, é tudo uma indústria super complexa, cara. Existe anime que já sai vendido, né? A Bandai tá aí pra explicar isso pra gente. Então, porra... né, One Punch Man? Mas enfim, né? Exato, né? No Cavaleiro do Zodíaco e por aí vai, né, cara? Então... A gente tem todo esse mercado de industrializado já bem feito no Japão, que a gente pode roubar esse processo e desenvolver aqui no Brasil e entender como é que se faz, e retroalimentando e criar assim uma indústria cultural forte aqui no nosso cantinho. E eu espero que isso aconteça, cara. Eu de fato espero, cara. Eu espero que meus amigos que são animadores aqui, o querido também seja bem remunerado, ganhe bastante dinheiro com isso, porque todo mundo ganha muito dinheiro com isso, e aqui o Brasil. Eu odeio Lioso. E eu acho que a gente tá vivendo um momento que talvez isso vá mais pra frente. Eu acho que o audiovisual tá com força no Brasil, tá com visibilidade, né? Então vamos ver se a gente aproveita nisso, né? Se não vai ser só mais um momento que vamos falar e tal, vamos só falar de quem tá no Oscar, algo parecido, e não vai acontecer mais nada. Não, espero que saia mais coisa, cara. Também, cara. E assim, eu posso falar do Quimera Studio em si, né? Não posso falar do Urutau porque eu não tô lá trabalhando com eles, mas eu acredito que eles vão entregar algo bem legal também. Mas, cara, a gente na Quimera Studio, cara, a gente vai entregar algo bem legal. Assim, a gente tem perspectiva de lançar a Rede lá, tá adaptando os 5 primeiros capítulos da HQ do Jeff, e inclusive eu agradeço ao Jeff por ter dado esse aval pra gente trabalhar. O Jeff, ele é um cara muito legal, eu tenho muito carinho por ele, até porque eu realmente criei um apreço muito grande por Rede Lata, porque é uma obra muito boa mesmo. E assim, cara, vai ser algo bem legal, cara. Antes não vou se arrepender, não. Tô fazendo o que eu posso pra entregar o melhor produto também, junto com os animadores, a equipe os diretores, tanto o Levi, o Joy,
Joy, o Verta, que é um querido também, o resto dos dubladores. Cara, a gente tá fazendo o máximo pra entregar o melhor produto possível até o ano que vem. Então, assim, aguardo que vai ser algo bem legal mesmo. Que massa, mano. Só pra complementar aí, vocês estão falando, como é que é essa tua relação, tu sendo agora, né, chefe de animação, com o diretor, como é que é essas relações, assim, deve ter direção de arte também, como é que são essas relações entre a principal parte da equipe, assim, como é que tá sendo? Cara, porque, assim, acredito que eu posso falar da minha função, porque eu tô ajudando muito os animadores, né, porque como eu falei, eu levei muito daquilo do que eu tenho de conhecimento pra eles, né, do mercado japonês, e a gente tá tentando alinhar o melhor dos dois mundos, então, eles me veem muito como mentor pra eles, e assim, cara, tem muita gente lá, de novo, eu posso falar do Quimera porque eu tô trabalhando lá, que tem muita gente boa lá, tanto os animadores, parte desta produção, os dubladores, cara, tem muita gente com potencial muito grande lá, e que gente que já tá no mercado, trabalhando com coisas no mercado, tanto aqui, tanto pra fora também, então assim, cara, é uma experiência muito boa, porque são pessoas muito legais, né, os animadores lá, que eu tenho mais contato, porque, né, como eu tô trabalhando como diretor de animação, eu tenho mais contato com eles, né, com os animadores, então, cara, é um contato muito legal, são pessoas incríveis também, que meio que o Quimera, como eu já disse até pra eles também, que virou parte de uma família minha, né, então, assim, cara, é muito legal tá lá, e assim, mano, eu posso dizer que tenho muito orgulho das pessoas que estão lá, e que a gente vai conseguir, cara, acredito que a gente vai conseguir entregar o melhor que a gente puder até o ano que vem, pra que, felizmente, a gente saia desse impasse que a gente tem com o mercado, pra que o mundo passe a ter um olhar diferente pro mercado brasileiro, né? Porque eu acho que, na minha visão, eu acho que as pessoas, até porque estão até culturalmente, eu posso estar falando até bobagem, espero que não, mas que elas têm um apreço melhor por boas produções em 2D. Eu acho que isso é uma realidade, eu posso estar errado quanto a isso, mas e assim, cara, a gente vai conseguir chegar lá, vai entregar algo legal pra que as pessoas vejam o nosso mercado, que tenha potencial, né? E que até aqui mesmo no Brasil as pessoas têm um apreço maior, que grandes empresas vão lá, vão olhar e vão querer investir nesses produtos, né? Não só naquilo que a gente for criar, seja Correio de Lata ou com outras obras do futuro no Quimera, ou outros estúdios também, cara, porque tem muita gente incrível aqui no país que tá esperando a oportunidade mesmo. Perfeito. Tem que ter mais valorização, né? Tanto da indústria, investimento, tanto da própria população, né? Assim, a indústria, o mercado, ele tem seus interesses, mas muito do interesse mercadológico vem também da população, né? Quanto mais esse tipo de produto for buscado, for quisto pelo público em geral, mais vai ter investimento, mais vai ter procura, né? E toda essa rede que se cria em volta, né? Ela vem a partir disso, principalmente. Bom, acho que falamos bastante coisa. Como geralmente no cast a gente termina com considerações finais e notas, mas não tem como dar notas pra indústria de animação japonesa, porque eu também não quero arranjar essa briga, porque é capaz da galera dar nota muito baixa, daí vai ser complicado. Por favor, gente, eu quero ter emprego ainda. Entendeu? Então vai ser meio complicado. Então, vamos trocar pro seguinte. Você comentou aí sobre, né, a questão da pessoa ser animador, o que ele qual o caminho, né? Então você comentou, além óbvio, de estudar a sua função, de saber onde você vai pisar, de fazer a parte técnica, essa questão de você se apresentar, então já fica, se você quer ser animador, fica aí o caminho. Mas, para todo profissional de toda a área, muito importante referências, né? Então eu queria que cada um de vocês aí, Carlos e Caim, comentasse um pouquinho sobre quais obras vocês, como animadores, como técnicos, né? No caso do Carlos, técnico mesmo na área de audiovisual, vocês veem de animes, tá? Focado em animação japonesa. Que, isso aqui vejam porque é uma aula, porque é muito bom, tem informação suficiente pra você que quer ser animador ou você que só quer saber mais detalhes, mais a fundo dessa indústria. Eu posso recomendar algo que, eu acho que de modo geral, mas pra quem quer ser animador e trabalhar com animes como eu, tem um canal que eu super recomendo pras pessoas que falam, porque eu queria muito, gente, ter tempo pra, sei lá, montar um canal, fazer vídeo, explicar como é que você, pra pessoas até do Brasil mesmo, né?
Porque o mercado japonês, eu acho que isso é um grande problema, que ele é um tipo de conteúdo que é muito nichado. Tipo, ele não é algo acessível, né, pra quem quer aprender de verdade. Não só da parte da indústria, mas até pra quem tem o conhecimento e não quer compartilhar, sabe? Tem pessoas estrangeiras que elas não têm muito apreço em compartilhar o conhecimento para que mais pessoas aprendam e até que possam ajudar o mercado também, para tornar ele mais acessível, folgar um pouco mais do trabalho do japonês e tudo mais. Mas eu posso recomendar o canal do Dongsheng, D-O-N-G T-H-A-N-G, que ele é um chinês japonês, não, ele é um japonês, não acho, eu acho que é isso, que ele trabalha como animador, ele é um veterano da indústria já de animes, que ele ensina coisas desde o básico, como você trabalhar tanto como ninguém, como animador de layout, explica até um pouco sobre outras funções como Sakan, a função de enxuto, que é o diretor de episódio, e coisas assim. Eu acho que ele é o melhor canal que ele pode ajudar qualquer animador, porque foi o que até recomendaram pra mim, quando eu tava começando, de ver os vídeos dele, porque realmente, cara, eu acho que é a melhor pessoa que tem no mercado, que possa ensinar como é que você pode ser um animador pra trabalhar em animes. Então eu recomendo, cara, pesquisar no YouTube, que tem muito vídeo ensinando, como eu falei, ele explica funções e também explica como trabalhar com programas, que é software. E eu posso até aproveitar e dar uma explicação breve, porque a gente, no mercado japonês, a gente usa o Clip Studio Paint, geralmente, na maior parte das vezes, que é um software de animação, tanto para animação como ilustração, ele é bem completinho, sabe? Então é o que a gente geralmente usa, mas também dá para usar outros como Photoshop e tal, mas eu recomendaria você aprender o Clip Studio Paint, porque é o que mais é usado da indústria de animes, tá? Então já fica também a recomendação. Olha aí a dica. Assim, de recomendação de aprender animação, aí vai ficar fora pra mim, porque tipo assim... Não sobre animação, mas sobre a indústria, assim, como um todo. Então, eu vou ser muito sincero, a parte da indústria de animação, eu vejo de vez em quando algumas coisas. Um canal que eu sempre gostei muito, mas aí ele vai trazer mais até coisa... Ele tem algumas coisas falando com o pessoal da indústria de animação como um todo, mas ele fala mais da indústria criativa como um todo no Japão, né? Que é o Artipel. Ele faz um trabalho de documentário muito foda. E aí ele vai trazer desde a indústria de game até... Mas assim, eu vou ser muito sincero, não é uma coisa técnica, tá? Vai ser um papo mais aberto com o pessoal da indústria de criativa do Japão, né? Tem entrevista com o diretor de Final Fantasy, até diretor de som de Final Fantasy, e depois tem ele entrevista o Hiroki Takei, que é o autor de Shaman King, né? Então por aí vai, né? Então, tipo, quem quer entender um pouquinho de indústria criativa, como os caras pensam, aí pode ser algo mais interessante. Agora, tipo assim, em questão prática de animação, eu vou ser muito sincero. Se vocês, normalmente, algumas dessas empresas, como ele comentou agora, que é a empresa que trabalha mais no Japão, mas, por exemplo, se tu for mais pro parte 2D do Ocidente, normalmente é o Toon Boom que o pessoal trabalha, né? Essas empresas, elas têm canal no YouTube. Tem. Então vale muito a pena os canais de YouTube das empresas, tá ligado? Eu sei disso porque eu acompanho muito o canal de YouTube da Nuke e do pessoal da Nuke Unreal e do Udine, né? Então lá tem vários tutoriais seguidos de como fazer algumas coisas e tal. É claro que não é um curso, nem nada parecido, tu não vai ter uma diretriz certa de como fazer as coisas, mas eu acho que a pessoa poderia fazer isso. Eu posso falar de um mundo que eu sou mais próximo, que é o mundo do motion design, pra quem quer começar a entender o que é animação, saca? Não necessariamente vai trabalhar com animação, esse tipo de coisa, mas quem você quer começar a entender o que a gente foi falar, que a gente comentou aqui sobre keyframe, né, in-between, essas coisas assim, né? Talvez ali, eu acho que ali tem até mais material pra se correr atrás do mundo do motion design, tenha mais material pra pessoal trabalhar com isso. E um canal que eu gosto muito é o canal que vende curso, tá ligado? Mas se você não quiser fazer o curso deles, não precisa, se não quiser ser motion, que era o canal do Layer Lemonade. Eu gosto muito da forma como eles falam, né? A Makers também tem algumas coisas sobre animação que eu acho interessante. Vamos falar mais sobre história de animação, esse tipo de coisa. Então são os dois canais que eu assim, em português brasileiro, né? Se for pra gringa, vai ter muito mais coisa, né? Tu pode pegar CG Cookies, uma porrada de outra coisa assim, pra ver. Sobre anime, mano, assim, tem dois animes que normalmente eu lembro quando a gente fala de produção de anime, né? Que é Shirobaki e Eizouken. São esses dois animes, assim, que vão falar sobre a produção interna de anime, né? Infelizmente é muito julgado por conta do design, né? Que é bem simples e tal. Mas eu acho o design lindo, assim, bem cartunesco. Eu acho muito, muito lindo. É muito bom. Nossa, é absurdamente bom, né? Eu acho que são os dois, assim, que melhor vão falar
sobre o processo de produção de anime. Tem um episódio de animação, né, que é com a mina que é filha rica, eu não vou esquecer o nome dos personagens de Zouken agora, né, que ele vai falar sobre o processo de animação, né, que eles vão dar de exemplo, como é que ela desenha e tal. Aquele episódio é lindo. Lindo, é muito foda aquele processo, aquele episódio. Então fica esses 2 animes aí de dica. Mas assim, gente, se vocês conseguirem qualquer documentário de grandes diretores de animação no Japão, eu acho que já vale a pena. Tem documentário, tem muitos projetos, hoje em dia até mais, tá? Que eles mesmos vão lá fazendo documentários sobre a equipe de produção. Por exemplo, o mais recente que eu vi foi o anime que saiu dessa última temporada, que é o Marriage Tóxico, que é o casamento tóxico, né? E eles estavam fazendo alguns episódios relatando, falando com os próprios artistas, os principais, né, da equipe da produção. E eles falavam lá, criaram documentários por episódios, falando de como funcionava cada etapa e tal. Nada muito complexo, sabe? Mas acho que já ajuda também como ensinamento. Sim, o YouTube da Netflix, de vez em quando tem os making-off de produção. Eu lembro do de Jojo, mas também teve de Cyberpunk Edge Runners, inclusive anunciaram a segunda temporada agora, né? Que vai sair. E tem, né, um processo de pós-produção ali que eles mostram como é que é feito. É claro, é muito menor do que o processo, assim, né, que se trabalha, né? Não deve ter 10% do processo ali, mas assim, já dá pra pessoa ter uma noção do que é produzido. Eu gosto muito, pra quem quer entender um pouco mais do mercado do ocidental, tem umas entrevistas com o pessoal do Corredor Crew, que eles levam os diretores de animação de diversos filmes, assim. Levaram da galera de Star Wars Vision, mais recentemente... qual foi o filme de animação mais recente que eles levaram? Levaram o pessoal do Spider-Man, do Spider-Verse. Então, tipo assim, uma galera muito forte, trabalha na Disney e tal, e eles têm uma... Eles são... É bem legal, porque é um episódio bem solto, assim, entre eles ali, que esses animadores, eles trazem cenas e coisas que eles gostam, que eles querem falar, né? Então tem animador falando sobre Akira, como é que o processo de Akira foi feito, e eles acham uma loucura do caramba. Então, tipo, também vale a pena, se tu quiser ouvir mais dessa área ocidental, tem esses episódios no Corredor Crew só sobre animação mesmo. Ele é um canal que é mais voltado pra VFX, mas eles têm essa parte de pós-produção de animação lá, que eles conversam com o pessoal da indústria americana, no caso, né? E de vez em quando até o pessoal de VFX fala também, o pessoal da ILM vai lá, né? Que é da Light Magic, que é um dos maiores estúdios de animação e tal. Então, cara, tipo assim, tem material na internet pra vocês acharem, tá ligado? Isso é sem dúvida. Queria ponderar uma coisa que eu acho que é importante, falando sobre... eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre, antes da gente encerrar, prometo que eu vou ser breve, que você pode fazer pra poder se tornar um animador pra trabalhar em animes. Eu acho que o mais importante, acho que até você não quis ser animador, tá? Que salva muito esta anatomia e perspectiva. É muito importante, é crucial. Você quer ser um ilustrador, anatomia e perspectiva. Quer ser um animador, anatomia e perspectiva, que é muito importante. Acho que é o principal pra poder se estudar, porque quando você souber bem de anatomia e perspectiva, o resto do caminho fica bem mais fácil, tá? O que você pode fazer depois de ter um bom controle sobre isso? Estudar, como a gente já falou aqui, né? Procurar conteúdos na internet. Realmente, por mais que pra anime seja muito escasso, como eu comentei antes, estudar como funciona o mercado na teoria e também na prática, né? Porque se tu quer ser um animador, tu tem que saber como é que tu vai trabalhar de acordo com uma ou mais funções que tu querer trabalhar, né? E a gente começa com animador, a gente começa ou sendo animador de layout ou trabalhando como ninguém, né? Que é o que eu faço, né? Como animador chefe secundário. E aí, cara, estuda bem cada coisa, estuda anatomia, perspectiva, estuda como o mercado funciona na teoria e na prática. E aí depois, cara, tu pode fazer de acordo com a função que tu escolher pra trabalhar, que é ou de layout, ou ninguém, ou as duas coisas. Tu pega o teu conhecimento que tu tem, ou tu faz, sei lá, animações próprias, monta o portfólio, nem que seja de prática, também é válido, tá? É válido também. Tu pega, monta o portfólio, aí depois, o que tu faz? O que tu pode fazer? Tu pode, publicando no Twitter, sim, uma coisa importante também, separar, né? Tu tiver um Twitter, tu gosta de usar Twitter. Tu tem um pessoal e um pra trabalho, que é importante. E-mail, a mesma coisa, que também é muito importante. Um pessoal, outro pra trabalho. Não mistura as mesmas coisas, tá? Mas aí o que você faz? Então, pega tu cria um Twitter para trabalho, deixa lá tudo bonitinho, a função, mas a função que tu quer trabalhar, aí tu vai lá, publica os teus trabalhos, tuas animações próprias. Aí tu vai lá,
joga lá no teu perfil, cara, uma hora alguém vai te achar. Vai ver que tu é habilidoso, cara. Eles não vão demorar a te chamar. Isso eu garanto, tá? E aí, ou tu pode fazer também cara de pau, que é o que eu fiz. Eu não vou mentir, eu fui cara de pau. Tu chega lá, manda teu portfólio, vai lá e manda mensagem pros produtores. Tu tem que encontrar os produtores e tal. Tem uma forma também de como procurar, que é uns kanji japonês pra até produtor assistente, é como eu falei, que são as pessoas japonesas pra recrutar os animadores estrangeiros ou até gente do Japão mesmo. E aí tu chega lá, entrar em contato com eles e mostrar o que tu tem, cara. Mostra o teu portfólio lá e eles vão falar, eles veem lá se tem algo interessante. Se eles tiverem algo pra poder te entregar no momento e eles gostarem de você, eles vão entregar, cara. Tenho certeza disso. Então, assim, essas coisas são importantes pra quem quer realmente trabalhar com animes e ser um animador como eu, como trabalho no mercado hoje em dia. Então, cada coisa é fundamental, estuda cada coisa, faz cada coisa certinho que uma hora tu vai ser chamado, cara. Isso aí eles precisam muito de gente, porque tem cada vez mais produções, cada vez mais animes, cada vez menos tempo. Então, cara, vai em frente, faz essas coisas que eu tenho certeza que tu vai conseguir trabalho, cara. Tenho certeza disso. Aí, pô, dica de como entrar na indústria, ainda maior papo que a gente bateu, só que nesse cast. Se você perder esse cast, você tá maluco, tá? Só isso que eu tenho a dizer pra você. Pô, primeiro de tudo, agradecer ao Caindim pelo tempo, por ter topado gravar com a gente. Muito obrigado, foi muito legal. Está convidadíssimo para algum bate-papo que a gente possa ter aí sobre indústria. Quem sabe a gente não grava o próximo cast aí sobre indústria de animação num logo futuro ou alguma coisa relacionada. Sempre bom a gente poder contar com a galera que não só que trabalha, mas participa desse ciclo. Cara, fique à vontade pra me chamarem. Tô sempre disposto, porque assim, eu não tenho tempo pra, como eu falei, eu gostaria muito de, sei lá, montar um canal, falar sobre produtos, de ajudar mais pessoas, porque eu gosto muito de ajudar as pessoas, sabe? Então, como eu tenho tempo pra poder fazer esse tipo de coisa que a gente tá fazendo, né? Bater um bate-papo e tal, não sei o que, descontraído, é muito legal, porque as pessoas podem saber como elas podem ser, porque tem muita gente que realmente me procura pra poder, cara, como é que eu consegui ter teus trabalhos, como é que eu faço pra poder também dar uma olhada no meu trabalho, e muitas vezes eu não tenho tempo, cara. Eu gostaria muito de ter tempo pra poder ajudar cada pessoa que vem entrar em contato comigo, por exemplo, sabe? E assim, eu não tenho tempo, infelizmente eu gostaria de ter, então, cara, eu agradeço muito, porque sempre quando eu tô falando dessas coisas, ter essa oportunidade de dar entrevista e tal, podcast, aquilo outro, é importante porque eu posso ajudar cada vez mais pessoas, né, de alguma forma. Então eu fico muito grato, agradecendo a oportunidade. Cara, tô disponível pra quando vocês quiserem também. É só falar. E onde o pessoal te encontra nas redes sociais? Vocês podem me encontrar nas redes sociais como, literalmente como Caindim no Twitter, com 2 N's, tudo junto, e @ né, importante. Meu Twitter, que eu publico meus trabalhos lá. Não se espantem, vocês veem lá a bio lá, tudo em japonês, porque é importante pra conseguir trabalho, tá? Inclusive, né, a dica importante, né, deixa em japonês ou em inglês, porque é assim que o japonês vai te entender. Se ele não conseguir ler, não tem como ter trabalho, né? Eu acho que é até meio óbvio, assim. Mas, também no Instagram, vocês podem encontrar como kaien.jin com 2 N's também, no Instagram. E é isso. Tem um Discord também, apesar de que o Discord, meu Discord tá como Caindim, com 2 N's também, tudo junto. Então fica à vontade, quem quiser me mandar convite de amizade, quiser me seguir no Twitter, no Instagram, fica à vontade. Isso aí, sigam ele, pessoal, sigam ele e vejam os trabalhos dele também, sempre bom. Tem várias, às vezes ele posta lá, vejo várias coisas maneiras lá. E claro, se você quiser conversar mais sobre essa indústria, quiser saber detalhes sobre gravação, sobre como encontrar gente, ou conversar com o Carlos aí sobre esses temas, saber quando vai ter outro tema desse tipo no cast, você pode apoiar o nosso trabalho aqui no MDA, né? Você pode ser um apoiador através do catarse.me/MDA ou no Apoia-se em apoia.se/MDApod. Catarse, desculpa, é catarse.me/Mundo dos Animes. Ainda tô me acostumando com a RL nova. E, claro, seja como eles: Alex Sellinger, Bruno Rezende, Carlos Petroni, Guilherme Henrique, Guilherme Loures, Hugo Vantuil, Lucas Batista e Yasmin Gonçalves. E você pode mandar um e-mail, né, como sempre, para podcast@mundosanimes.com, comentando o que você achou do episódio, se quer comentar alguma coisa com a gente. E também, lembrando, pessoal, a gente só lê os comentários da caixinha do Spotify, tá? É isso, novamente, muito obrigado ao convidado, muito obrigado a quem ouviu até agora. Valeu, galera, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.